Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui quem fala é o Padre Anderson da Paróquia São Gabriel Arcanjo no Recanto das Emas. Nós vamos fazer uma pequena pausa para a catequese e hoje nós vamos falar sobre o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é um tempo de 40 dias em preparação para a Páscoa do Senhor. É um tempo de conversão, de voltar ao Evangelho, de voltar para Deus, de nos reconciliar com Deus, de nos reconciliar com a religião, de nos reconciliar com a Igreja. Então, são 40 dias de uma caminhada em que nós mais ou menos como que acompanhamos os 40 dias de Nosso Senhor Jesus Cristo no deserto, sendo tentado por Satanás, ou também fazemos um pouco a experiência do povo de Israel, que passou 40 anos peregrinando pelo deserto rumo à terra prometida. A cor litúrgica da Quaresma é o roxo. O roxo é uma cor que denota sobriedade e que é um sinal da penitência também. No quarto domingo da Quaresma nós abrimos uma pequena exceção, que é o domingo Letare. Nós então, sendo o domingo da alegria, celebramos com a cor rósea. O tempo da Quaresma também não se canta o glória e nem o aleluia, porque são manifestações de alegria. E o tempo da Quaresma não é um tempo de uma alegria muito efusiva, é de uma alegria um pouco mais contida. E nós deixaremos para cantar o glória e o solene aleluia na Páscoa do Senhor. Durante o tempo da Quaresma, nossos irmãos catecúmenos estarão se preparando para receber os sacramentos da iniciação cristã. E eu até aproveito para convidar você, meu irmão, minha irmã da comunidade, a rezar, colocar na sua oração os nossos irmãos que estão se preparando para receber os sacramentos da iniciação cristã na Vigília Pascal. Eles estão fazendo o itinerário. Agora, nos sábados do tempo da Quaresma, se farão os escrutínios em preparação para a recepção dos sacramentos. O tempo da Quaresma é um tempo de luta contra o pecado, é um tempo de combate espiritual. É um tempo de declarar guerra contra o mal, contra o pecado, contra o demônio e contra os enganos do mundo. E para vencermos essa batalha, essa guerra, o Senhor nos dá um armamento muito eficaz. Em que consiste esse armamento? Quais são essas armas que o Senhor nos coloca para usarmos nesse tempo da Quaresma? Nós temos o jejum, nós temos a esmola, a oração, nós temos os sacramentos, de modo particular o sacramento da reconciliação e o sacramento da Eucaristia, e nós temos a palavra de Deus. O jejum não é simplesmente se privar de um alimento por se privar. O jejum, ele visa educar a nossa vontade rebelde, a nossa vontade mimada, muitas vezes. Nós temos uma natureza humana ferida pelo pecado original e, por conta disso, a concupiscência, que é uma atração pelo pecado, pelo mal, ela nos acompanha. E muitas vezes a gente facilita também. E então acabamos recaindo em pecados graves. Por quê? Porque muitas vezes o que a carne pede, a gente simplesmente dá, sem questionar a carne. E o tempo da Quaresma, então, é um tempo da gente dizer não à carne. À nossa carne. Não dar à nossa carne tudo o que ela quer. Por quê? Porque se nós aprendemos a nos privar de coisas boas, nós fortalecemos a nossa vontade de tal maneira que fica mais fácil também dizer não a coisas ruins, a coisas más. É uma arma poderosa contra o pecado. Não só o jejum alimentar, mas também nos abster de alguma coisa pela qual nós temos algum apego, algum tipo de alimento, algum tipo de lazer, algum tipo de diversão. É muito útil, a gente se fortalece interiormente, fortalece a nossa vontade. O tempo da Quaresma também é tempo de esmola, é tempo de doação, é tempo de obras de misericórdia, é tempo de fazer o bem aos irmãos, é tempo de socorrer a quem precisa, é tempo de abrir mão um pouco das nossas coisas para poder dispor delas para quem necessita mais do que a gente. Seja o tempo, seja o alimento, sejam meios materiais, seja o nosso serviço, o nosso trabalho em favor dos mais necessitados.
E tudo isso é sustentado pela oração. A oração ela nos ajuda a nos desprender das criaturas para voltar o nosso olhar para o Criador. A oração ela é preciosa também porque nos aproxima de Deus. E a oração também ela é uma necessidade, ela nos sustenta. Então, na batalha espiritual, na luta contra o mal, mas também tanto a prática do jejum como a prática da caridade, ela é sustentada pela oração. A gente precisa rezar. A oração alimenta a fé alimenta a oração e assim a gente se fortalece. O tempo da Quaresma também é um tempo de intensificar a nossa vida sacramental, de investir na nossa vida sacramental. Então, o tempo da Quaresma, por exemplo, se nós queremos vencer o mal e o pecado, uma arma preciosa que Deus nos dá é justamente o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. Por isso, o tempo da Quaresma é tempo de fazer uma boa confissão, é tempo de fazer um caprichado exame de consciência, é tempo de procurar o sacerdote e é tempo de fazer uma confissão sincera de todos os pecados, aquela confissão movida por um sincero arrependimento que nasce do amor a Deus. Aquela confissão que vai no mais fundo dos porões da nossa consciência, né? Que vai lá dos mais obscuros recantos da nossa memória, trazendo aqueles pecados mais antigos ou recentes, pecados graves, talvez a gente não tenha um pouco de receio ou de vergonha de confessar, a gente aproveita para colocar tudo para fora e realmente purificar-nos totalmente, lavar-se de dentro para fora por meio de uma boa confissão. Por isso, né, em breve, aqui nas nossas redes sociais da Paróquia São Gabriel, nós vamos estar divulgando as datas dos mutirões de confissão do nosso setor, inclusive o mutirão de confissão aqui da Paróquia São Gabriel. Nós teremos os mutirões de confissão das paróquias do Recanto das Emas do Riacho Fundo 2. Então nós estaremos em breve divulgando essas datas, fiquem atentos às nossas redes sociais. O tempo da Quaresma também é tempo de intensificar a nossa participação na Santa Missa. Se você, meu irmão, minha irmã, já tem o costume de ir à missa todo domingo, por que no tempo da Quaresma não investir na missa diária? Ou pelo menos em uma missa de semana a mais? Se você pode, se você tem tempo, se você chega do trabalho e dá tempo de vir à missa, vamos participar da Santa Missa. Todo mundo que participa da missa diária costuma contar um bom testemunho e partilhar bons frutos da prática da missa diária. Aqui na Paróquia São Gabriel nós temos missa todos os dias às 6h30 da manhã na Capela Santos Anjos, de segunda a sábado, e na Matriz de terça a sábado às 19 horas. Por quê? Porque a Eucaristia, a Sagrada Comunhão, ela tem uma graça sacramental que é uma graça nutritiva, ou seja, o Senhor nos alimenta, nos fortalece mesmo. É um alimento que nutre a nossa alma e nos fortalece na batalha. Então, quanto melhor alimentados nós estivermos, mais fortes nós estaremos. E, além disso, unidos ao Senhor Jesus Cristo na comunhão, nós estaremos verdadeiramente fortalecidos. Se se está numa batalha, nada melhor do que estar perto de alguém que é forte. Então, unidos a Jesus na comunhão, nós somos fortes. Por fim, o tempo da Quaresma é um tempo de intensificar a nossa intimidade com a palavra de Deus. Se nós temos que combater o mal, se nós temos que combater o pecado, o demônio, nada melhor do que estar armados da mais afiada espada que existe. E essa espada é a da palavra de Deus. Jesus Cristo passou 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás e venceu essas tentações pela palavra. Então, é importante, é valioso para o católico aproveitar esse tempo da Quaresma para investir numa leitura orante da Sagrada Escritura, ler, meditar a palavra de Deus todos os dias. Por fim, meu irmão, quero desejar a você, meu irmão, minha irmã, uma boa Quaresma, uma santa Quaresma, uma boa preparação. Aproveite. Lance mão desses instrumentos, dessas armas que Deus coloca nas nossas mãos. Vamos fazer verdadeiramente a experiência de mergulhar na morte com Cristo para ressurgir para uma vida nova e podermos cantar com Cristo a vitória da Páscoa, cantar o solene aleluia do Cristo Senhor ressuscitado. A você, meu irmão, minha irmã, uma santa Quaresma. Deus te abençoe.